Olá, boa noite. Eu sou o Elias Emanuel e começa a partir de agora mais um Amazônia em Debate aqui pelo Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia. Hoje nós vamos falar de um assunto que preocupa a todos, o envelhecimento no país. Vamos aos números. No censo de 1960, as pessoas que tinham mais de 60 anos representavam 4,5% da população, não passando de 3.300.000 habitantes. No censo de 2000, essa representatividade subiu para 8,5% e a população de idosos no Brasil, 14,5 milhões. No censo de 2010, a população idosa no Brasil já é de 10,8% e os brasileiros idosos já chegam a quase 23 milhões, a população inteira do estado de Minas Gerais. Da forma que cresce também o envelhecimento da população, crescem os índices de violência contra os idosos. Nós vamos tratar deste assunto a partir de agora no Amazônia em Debate, já que sábado passado, dia 15, foi o Dia Mundial do Enfrentamento contra a Violência ao Idoso. E aqui em Manaus houve momentos de manifestação e de caminhadas, como a que aconteceu na Zona Sul de Manaus, na paróquia de São Francisco, como a gente vai assistir agora. O Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa acontece mundialmente no dia 15 de junho. A caminhada tem como finalidade chamar a atenção da sociedade contra a violência de pessoas idosas. A comunidade da paróquia de São Francisco apoiou o evento, que contou com a participação de um grupo de pessoas que caminharam pelas ruas do bairro para chamar a atenção da sociedade. Estamos aqui na paróquia de São Francisco, percorrendo algumas ruas do bairro da paróquia, tentando sensibilizar os nossos paroquianos, as pessoas que aqui residem, sobre a violência contra a pessoa idosa, que a gente sabe que muitas vezes inicia na própria família, O idoso já é maltratado no seio familiar. Então, assim, unindo a todas as pessoas, por ser hoje o Dia Mundial contra a violência à pessoa idosa, certamente várias paróquias estão também sensibilizando várias pessoas e nós estamos também unidos a essas pessoas, no mesmo processo. A coordenadora do evento comenta que a paróquia sempre recebe denúncia de familiares que maltratam idosos e que qualquer idoso que precise de assistência pode procurar a paróquia de São Francisco. Assistência, sobretudo assistência espiritual, que é o pivô, o que forma realmente todo ser humano, ser cristão, e em contrapartida também nós ajudamos algumas pessoas a modo financeiro, especialmente com alimentação, as pessoas mais carentes do nosso bairro, não só também as pessoas idosas, Foi realizada hoje aqui na paróquia de São Francisco de Assis a caminhada contra a violência do idoso. Esses idosos clamam por justiça e mais paz na sociedade. Com muita alegria e disposição, a senhora Paula Francinetti, de 72 anos, contou à nossa equipe a importância de participar da caminhada. Nós estamos aqui para que devem ajudar os que estão precisando, que estão acamados, nós fazer visita, incentivar. É muito bom fazer animação na nossa paróquia. O que a senhora acha que poderia melhorar na qualidade de vida do idoso? O que está faltando? Em todo canto toda a comunidade tem um encontro todo dia de fazer hidroginástica, botar a conversa para fora. E aí por diante, todo mundo sente que estão úteis e são felizes, porque já gastou todo o que tinha de gastar nesse dia com a família, então tem que dar apoio no final da caminhada. O assessor da Pastoral de Pessoas Idosas, Ricardo Pinho, relata que a participação da sociedade foi positiva. A participação em massa dos idosos é fundamental, porque nós trabalhamos aqui na Pastoral com os idosos, acima de 60 anos, com visitas domiciliares, com os passo a passos que ele vem galgando, porque vocês sabem que a pessoa idosa ela sofre discriminação dentro da própria casa, depois da sociedade. Ela fica na margem esquerda da sociedade. Para essa assistente social da comunidade de São Francisco, o número de violência a idosos tem partido de dentro de casa. Infelizmente, quando vai ver situações de idosos, quem mais maltrata
é a família, é no seio familiar, intrafamiliar. Quem mais deveria cuidar é a família, quem mais maltrata. E a gente tenta conscientizar primeiro a família, depois entra a sociedade cuidando também, o poder público cuidando também, mas parte da família, esses deveres. O idoso não é peso, o idoso tem que ser cuidado, zelado, e agora é o momento de cada um, que tanto fizeram pelo esse país, pela sua família, é hora de serem olhados com um olhar não de piedade, mas um olhar de respeito. Ao final da caminhada, os participantes realizaram uma oração pedindo paz e proteção. Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Belo exemplo este aí da paróquia de São Francisco de Assis, no bairro de São Francisco, na zona sul de Manaus. Vamos agora falar do combate que é feito à violência contra o idoso na cidade de Manaus. Nossos convidados são o delegado da especializada do idoso, o delegado Veiga, e também a diretora de administração da Fundação Dr. Thomas, Charmênia Sado. Delegado Veiga, nós acabamos de ver o depoimento de várias pessoas nessa matéria que foi exibida pelo nosso programa, que a violência contra o idoso, na maioria das vezes, está dentro de casa. Boa noite. Boa noite, Elias. Obrigado pelo convite aqui, pela oportunidade de falar um pouco do trabalho da Delegacia do Idoso. Realmente, a maioria dos crimes contra o idoso começa dentro de casa, né? A gente tem identificado, né, que vem por parte dos filhos, dos netos e até de irmão, né? E mais para frente também a violência é praticada por uma pessoa de fora, né? Uma pessoa que o idoso deposita a confiança, né? Mas todo tipo de violência, né, que chega à delegacia é apurada. É um trabalho que a gente faz constantemente, né? A delegacia atende constantemente e qualquer fato contra o idoso pode ser denunciado através dos telefones, né, que a gente vai colocar aí. A gente fez um retrospecto, delegado Veiga, nos últimos 50 anos, o quanto a população de idosos cresceu no Brasil, segundo dados dos censos do IBGE. Lá em 1960, nós éramos 4,5 idosos. Nós, os idosos, né? Eu ainda tenho 46 anos, faltam ainda 14 anos para chegar lá acima dos 60. E hoje a população brasileira já passa da casa dos 10,8%. A gente já tem aí 23 milhões de idosos no Brasil. Você acha que as famílias estão prontas para esse cuidado com o idoso? Pelo que eu tenho visto, não, né? Eu acho que nós estamos precisando mais de um trabalho, né? Principalmente em relação à nossa juventude, um trabalho na escola, um trabalho específico na família, né? E a gente vê as coisas mais absurdas acontecendo dentro da família. Eu acho que está faltando mais um trabalho nesse ponto, na família, especificamente com os jovens, né? Eu queria falar com a Charmênia, que é a Charmênia Sado, que é a representante aqui da Fundação Dr. Thomas. A Fundação Dr. Thomas é a única unidade pública de longa permanência no estado do Amazonas. Isso mesmo. Boa Elias. noite. Boa noite, Elias. Obrigada pelo convite, né? É sempre bom a gente publicar nossas ações da Fundação Dr. Thomas, né? Nós temos vários projetos, como o delegado Veiga colocou muito bem. Nós temos hoje que cada vez mais promovermos campanhas de conscientização com a sociedade, buscando sim o público jovem, porque eu acho que é de lá que a gente precisa didaticamente, ludicamente, colocar bem exposto esse tratamento com nossos idosos. Que aí, assim, Elias, infelizmente, dentro da Fundação Dr. Thomas, nós temos idosos institucionalizados e com familiares, né? Que a gente vem fazendo um trabalho do retorno desse idoso institucionalizado à sua família. Então, a Fundação hoje tem um dos projetos que é fazer o retorno desse idoso à sua família, né? E que muitos deles não querem retornar para suas famílias,
O idoso não quer voltar ou a família que não aceita? Nós temos as duas situações. Famílias que hoje estão pagando o preço que for preciso para manter-se idoso, como temos também aquele idoso que não quer retornar ao seio familiar, né? Agora, Charmênia, eu queria que você dissesse quantos idosos tem na Fundação? Pois então, Elisa, hoje nós temos institucionalizados 120 idosos, dividido em 3 graus de dependências. Nós temos o independente, o médio e alta dependência na Fundação. Mas mesmo com esse número que a gente tem dentro da Fundação, nós podemos chegar à conclusão, delegado Veiga, que o idoso em Manaus, verdadeiramente ele se encontra no seio da família. Porque, segundo números do censo de 2010, Manaus tem 108 mil idosos. 108 mil pessoas que já passaram dos 60 anos. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito desse assunto e de um trabalho que a Fundação Dr. Thomas vem fazendo de formar cuidadores e o quanto esse profissional é importante para a família que tem um idoso, principalmente para aquele que já passou dos 80 anos. Depois do intervalo comercial.